Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre o uso do a. Every single day, I'm gonna make something. Temos várias ortografias para o uso desta letra. Por exemplo, que bom que tudo passou, podemos agora andar livremente. Deus queira que isso aconteça tão logo. Esse a é de contentamento e é o a com H, aquela interjeição. Outro exemplo de interjeição, mas com outro valor semântico, ou seja, com outro significado. Como que você está sabendo disso? Ou seja, de surpresa, de algo que não deveria o outro ter sabido. Tudo isso são interjeições e a ortografia o a com o H. Há quanto tempo não nos vemos? Esse a agora é do verbo haver, de tempo decorrido. H, A, acento agudo. Há muitas pessoas trabalhando apesar do isolamento social. São aqueles dos serviços essenciais, saúde, policiais, enfim, as demais áreas, setores. Esse há muitos profissionais trabalhando é sinônimo, paráfrase, do existem muitos profissionais. Há de se lembrar que o verbo haver, ele é impessoal no sentido de existir. Então, ele não vai se flexionar. Eu jamais poderia falar haveriam oportunidades, houveram oportunidades. Não, houve, haveria, existiram oportunidades, parafraseando. A menina está isolada em casa, com suspeita de coronavírus. A menina aí é o gênero feminino, é o artigo feminino, é só o a letra A. Daqui a 2 semanas será repensada a questão do isolamento. Esse daqui a, esse a é a preposição, é a letra A unicamente que a gente vai fazer ortografia e dá ideia de futuro. Daqui à esquina, distância também. Esse A é o A, letra A, apenas questão de distanciamento. Vamos pensar a respeito da letra A e a letra A, ela pode aparecer na fusão do artigo com a preposição que vai ocorrer o fenômeno da crase. Então vamos pensar rapidamente aqui, revisar as regrinhas de crase. Nós temos os casos obrigatórios, quanto a questão é feminino, quanto a que. Sempre a gente faz pergunta, a palavra precedente. Quanto a que? Se esse a aparece embutido e a palavra posterior for feminina, crase a. Vamos lá. Devido a problemática. Devido a que? A problemática. Problemática feminina, então tem crase aí também. Então vamos pensar. A regrinha é esta. Eu penso a palavra anterior, faço pergunta. Isso diz respeito a quê? A situação. Então vai ter crase também, que diz respeito a quê? Né? Devido a quê? Referente a quê? Então tudo isso vai levar o uso obrigatório da crase, desde que a posterior seja uma palavra feminina. Casos opcionais, são 3, relembrando lá que isso a gente disse antes de toda essa quarentena acontecer. Temos diante dos pronomes possessivos, ela fez referência a tua mãe, então referência a quem? Mãe é feminino, tua é um pronome possessivo feminino, e aí é um caso opcional. Mas o que é mais norma culta? Não tem isso. As duas são norma culta, é uma questão estilística. Você adota ou não no texto, mas na hora de utilizá-lo você precisa padronizar esse texto. Ou você sempre não vai utilizar, ou você sempre vai utilizá-lo. Ok? Fica a dica aí. Outra situação de opcional, diante da preposição até. Daqui até a esquina. Esse a de a esquina vai ter ou não, porque está precedido de até. Outra situação, diante de substantivos femininos próprios.
Entreguei a Renata. Renata é um substantivo próprio, meu nome, então, ou de qualquer outra pessoa, feminino, vai ser ou não haver crase aí diante do A. Casos proibidos, diante de verbo, começamos a conversar. E aí esse A está dentro de uma locução verbal, então esse A jamais vai ser craseado. Diante de palavras repetidas, cara a cara, não vai ter porque está dentro de uma expressão com palavras repetidas. Outra situação, diante de palavra masculina, andar a pé, pé é uma palavra masculina, então jamais terá. Aí, falta de paralelismo também não tem. Por mais que depois a palavra seja feminina, mas se ela estiver no plural e esse A no singular, jamais. Por exemplo, entregamos o trabalho a professoras. Olha só, a professoras. Professoras está no plural, o A está no singular. Faltou o paralelo? Não tem. Agora, se eu coloco as professoras, obrigatoriamente passa a ter. Casos que é uma situação polêmica. A expressão bife a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. Há gramáticos que dizem que não tem, por ser uma palavra masculina, mas também nós temos a outra vertente de estudiosos gramáticos que vão dizer que está implícito a moda cavalo. E aí tem toda uma origem da expressão, ok? Então isso a gente precisa ver o edital para saber como que a gente vai utilizar nesta situação. Outra questão, pronomes demonstrativos. Aquela, me referi àquela pessoa. Aí tem porque é feminino. Agora, também terá, são exceções, diante da palavra aquele e aquilo. Vai ter um acento grave diante desse A do aquele e aquilo. Por exemplo, entreguei tudo àquele professor. Quem entrega alguma coisa a alguém. Aquele professor. Ou então me referi àquilo, tudo que aconteceu em sala de aula. Me referi a quê? Aquilo. E aí, se a palavra precedente existe preposição, mesmo sendo aquele e aquilo, são exceções. Vão ter crase também, ok? Fiquem atentos a isso, façam as atividades, exercícios e vamos seguir em frente. Cuidem-se e fiquem em casa na medida do possível.